uma noção que foi a noção que é base da inteligência estratégica, a feminilização da guerra. Esse termo foi desenvolvido pelo professor Albert Galban, que é um professor de uma universidade em Barcelona, e em 2001 ele vem com esse termo feminilização da guerra, um termo, né, muito interessante. Por quê? Porque aqui nós temos que subentender o seguinte: a guerra ela já é de manifestação masculina, né? É aquela coisa de conquista, de tomada, de imposição. Quando eu tenho a feminilização da guerra, eu tenho equilíbrio. Não quero dizer que feminilização da guerra são as Amazonas lutando, porque a mulher, muitas vezes, ela tem uma conduta extremamente masculinizada também. Não é uma questão de gênero. Insisto isso. Quando estou falando de feminilização da guerra, estou falando dentro daquele aspecto do yin e do yang, tá? No aspecto que nós podemos falar de natureza masculina e feminina, onde, né, o yin ele é representado pela água. Então, quando eu tenho aqui a feminilização da guerra, é importante que nós percebamos o quanto que é importante a aceitação, aquela ideia da eficácia por adaptação. Ou seja, eu vou me ajustar ao que o outro está fazendo. Eu vou dar um exemplo mais uma vez aqui com o mestre Diego Guadalupe, por favor, Diego. Por exemplo, se o mestre Diego nós estamos aqui, com os braços cruzados, e o mestre Diego vai fazer qualquer tipo de ataque. Normalmente existe uma resistência a esse movimento. Então, quando ele vem, mas o que eu posso fazer? Eu posso aceitar e fazer o movimento. Ele vai fazer qualquer outro tipo de movimento, e eu tenho que perceber como que eu me ajusto, como que eu me ajusto para que não brigue com ele. É muito importante eu não brigar com ele. E mais importante a partir do contato que eu tenho com os braços dele, eu possa perceber e sentir tanto essa mão que é importante, mas a outra mão também é importante. Por quê? Porque essa mão que vai dar a distância para que eu possa perceber onde que está a abertura. Então observe que quando eu estou aqui, se eu estou aqui numa distância boa, e o mestre Diego está numa distância que não é tão boa, é porque ele está dando essa condição para mim. Vamos supor que eu não esteja levando em consideração o braço dele. Por exemplo, eu tiro o braço dele daqui, aqui ele vai me acertar, e não só com esse braço, com o outro também, Mas se eu tenho consciência do braço dele, quando ele me golpear, ele já não alcança mais. Isso não é fácil de entender. Quer dizer, o fato de eu estar conectado com o mestre Diego, com esse braço, é que impede essa mão de me acertar. Se eu tirasse esse braço aqui, ele vai me acertar. E não é uma questão de distância. Por isso que a orientação espacial física é tão importante, que é um aspecto psicomotor. Tá? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa que educação física é física. E temos que entender que quando nós estamos falando de processo relacional, a relação é entre eu e ele. Por exemplo, se ele me golpear e eu estou aqui, percebo o movimento aqui, e ele vai me golpear, é uma coisa. Olha lá, eu estou sentindo o braço dele aqui, por isso que ele não me alcança. Se eu tirar, por exemplo, esse braço e colocar em qualquer outro lugar, ele tem condições de me acertar. Repara? E não é porque eu impedi o movimento do braço dele. É porque eu tenho uma conexão. O nosso desenvolvimento humano, eu tenho uma ponte com ele. Eu estou conectado com ele. Então, quando ele vira, ele pode até virar. Ele não alcança. Por isso que é tão importante o tônus muscular. Por isso que é tão importante o contato. O tônus muscular não é para agredir o outro. O tônus muscular é para conectar com o outro e gerar uma relação de benefício mútuo. Isso, inclusive, não são palavras minhas, são palavras do fundador do judô, o benefício mútuo, que foi, o judô foi a primeira arte marcial do mundo moderno a ser utilizada dentro dessa perspectiva de impulsionar um país. Então, o Japão, que estava saindo de
um processo de produção agrícola para entrar para um processo de produção industrial, ele então faz esse processo e o judô, ele tem um papel muito importante. Obrigado, Diego. Então, aqui o que eu gostaria de colocar é exatamente essa questão da feminilização da guerra, que é um aspecto muito interessante, um aspecto onde, ao mesmo tempo que eu tenho uma mão forte desse lado, eu tenho que ter uma mão suave que faz esse controle, faz essa conexão, faz esse processo de união com o outro. E com isso, eu não preciso ser violento.